história e literatura, aqui no A Contrapelo. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do A Contrapelo, o podcast de ciências humanas. Hoje nós vamos começar com uma nova ideia que nós tivemos aqui no A Contrapelo. Eu sou o Matheus, hoje o Christian não participará do nosso podcast, e nós estamos inaugurando uma série de falas, sobre temas de ciências humanas em geral. Esse que vocês estão participando agora é o de História e Literatura. Estamos pensando também em criar alguns sobre teoria da história e outros temas que vão aparecendo aí ao longo do crescimento, do nosso podcast. Hoje nós falaremos então sobre História e Literatura, o grande tema da nossa série. E para esse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre a relação de literatura, história e representação. Como que essas duas áreas do conhecimento podem, e como elas representam o mundo, as formas com que o ser humano compreende e interpreta o mundo que o cerca. Para podermos começar a conversar um pouco sobre isso, vamos partir do ponto de que o homem, enquanto um ser social, tem a necessidade de representar constantemente, cotidianamente. A representação está sempre presente na vida do homem, isso desde os tempos mais remotos possíveis. Se nós lembrarmos aí da época das cavernas mesmo, o homem já representava ali uma caça, alguma atividade de seu cotidiano. Então, nós percebemos que desde esse momento a representação está muito presente. O professor Antônio Cândido, da Universidade de São Paulo, em uma entrevista, ele dizia que o homem tem essa necessidade de fabular, de inventar histórias, de falar, de contar histórias, rememorar uma história. Então isso vem passando ao longo da história pelas mais diversas civilizações e sociedades. Por que isso é tão importante para o conhecimento histórico? Muitas dessas fábulas e narrativas, muitas dessas representações falam de uma época, falam de um povo, falam de um grupo social que influencia diretamente em tudo, na forma com que esse povo interpreta dada sociedade. Com o passar do tempo, as sociedades vão avançando e os seus sistemas de escrita e de própria fala da linguagem, que os próprios textos, a partir daí, começam também a contar um pouco deste cenário, desse contexto de sua produção. Durante muito tempo, a teoria literária se dividia em dois grandes grupos que pensavam essa relação de representação dos textos literários. Por um lado, os teóricos acreditavam que o texto deveria ser analisado em si mesmo, sem uma preocupação muito grande com os externos. Então, vamos dar um exemplo. Se fôssemos analisar o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, nos interessaria analisar somente o interior do livro, não importando o cenário em que ele está ambientado, o autor e tudo mais, nos focando apenas no livro. Só que isso, obviamente, cria um problema, porque isso isola a obra do mundo inteiro. Isso isola a obra de outras interferências, de outras correlações, atrapalhando um pouco atrapalhando, não diria, impossibilitando um pouco a leitura dos textos. Um segundo grupo acreditava que o texto literário ele tem sim toda uma relação com o tempo em que ele é escrito, com um espaço, com a sociedade em geral, Só que ao mesmo tempo também nós encontramos um dilema nessa interpretação, porque a partir daí seria a literatura um texto como qualquer outro, Ou seja, nós sabemos que um documento
da forma clássica, né, como entendemos na história, ele fala de um lugar, né, sobre um contexto. Seria então a literatura produzida também assimilada, né, seria como este tipo de documento? Nós acreditamos que não, né? Essas pessoas acreditam que não. Porque a literatura, apesar de falar de uma época, o grande diferencial dela é que ela se assume enquanto ficcional. Grande parte desses textos, que nós sabemos parte de uma interpretação, de uma visão de um autor, ela se pressupõe como imparcial, como verdadeira, né? Embora a literatura ela não busca e nem diz que tenta, né, fazer isso, ou seja, ela já se coloca como uma produção eminentemente ficcional. Os autores que produzem os textos, né, literários nesse sentido, eles buscam referências na sua própria vida. Segundo isso, né, um grande também crítico brasileiro, que é o Afrânio Coutinho, o autor, quando ele escreve, ele busca as referências para criar um cenário, para criar um mundo, mesmo que ficcional, em referências necessariamente humanas. O autor, então, ele se vale do real para encenar na obra um cenário possível. Isso mesmo nos contos mais banais. Se pensarmos, por exemplo, um conto como Os Três Porquinhos, nós estamos falando de 3 porcos que precisam construir as suas casas, né, para com medo de um lobo e etc. Só que esses porcos, apesar de animais, têm características humanas. Então, são preguiçosos, um tem medo, o outro é mais esperto e quer construir uma casa mais forte. Então, nós atribuímos essas características humanas, mesmo nas fábulas. Então, nos textos mais complexos, isso também acontece com muita frequência. Para continuarmos a nossa análise, vamos nos referenciar a um texto que muito discute essa questão, né, da professora Gabriela de Lima Greco. Ela tem graduação em História e em Literatura, né, fez o mestrado, doutorado na Espanha. Então, é uma pessoa que tem se debruçado sobre essa relação entre a história e a literatura. Em um artigo publicado em 2014, intitulado História e Literatura, entre narrativas literárias e históricas, uma análise através do conceito de representação. A autora começa por buscar compreender como a cisão entre a história e a literatura ocorre. Para isso, ela retoma ao século XIX. Se pensarmos bem, a relação entre a história e a literatura se dá desde a antiguidade. Mesmo para o Aristóteles, a diferença entre o poeta e o historiador era a verdade, né, que havia dentro do discurso que esses proferiam. Falaremos mais disso adiante, mas a ideia central que colocamos aqui é que a própria narração, seja ela histórica, seja ela ficcional, né, verossímil, ela parte de uma interpretação, de uma concepção, né, contemporânea, escrita do próprio texto. Então, no século XIX, a ideia da história como uma ciência, né, buscando somente conhecer a verdade, e aí a força do método, né, da escola positivista, o próprio estoicismo também, né, separava a literatura enquanto uma mera arte, né, ficcional e que informaria pouco sobre um passado. Concepções do século XIX. No entanto, o próprio formato da literatura enquanto ciência também, né, a teoria literária, né, e etc., também no século XIX sofre mudanças importantes. A própria literatura comparada, que nasce nesse mesmo período, nasce com um objetivo próximo ao da história. A história no século XIX tinha como objetivo narrar os grandes fatos nacionais, os grandes heróis, os grandes nomes da história. A literatura comparada tinha
quase que o mesmo objetivo, né? Comparar literaturas para mostrar de fato qual delas era melhor. Então vamos comparar um Shakespeare com um Dante para mostrar aí a civilização oitocentista, qual desses grupos era melhor desenvolvido, escrevia melhor, etc. Então existe essa proximidade. No entanto, a partir de 1920, com a Escola das Análises, né, a ampliação dessas fontes permite uma abrangência para o historiador do que nós podemos o tipo de fonte a qual podemos nos recorrer. As fontes oficiais não são suficientes para apreender completamente o passado, né? Então, desta forma, a partir da noção de história-problema, né, uma história que parte de um problema contemporâneo ao historiador, né, que pergunta ao passado, pergunta à fonte, isso amplia muito os objetos e os temas da história. Então, a partir daí, não é apenas uma história política que nos interessa enquanto historiadores, mas também uma outra perspectiva. Ou seja, a partir daqui começamos a pensar em uma história das crenças, uma história da memória, uma história dos rituais, das sensibilidades, uma história dos símbolos das épocas passadas. Mas, como nós, pesquisadores do presente, poderíamos chegar a essas informações passadas, né? As fontes oficiais nesse sentido não são suficientemente capazes, né, de nos fornecer essas informações. Então passamos a recorrer a outros meios, né, tais quais a própria literatura. A história cultural, principalmente francesa, né, na segunda metade do século XX, vai remeter muito à noção de representação. Ou seja, nem todo texto ele apreende a realidade tal qual ela é. Não é, diria eu, que nenhum texto. Ele apenas representa uma realidade. A diferença é que alguns textos buscam fazer isso de forma imparcial, dita imparcial, enquanto outros afirmam e assumem sua ficcionalidade, né? Ao exemplo dos literários. Mas essa noção de representação, já desde o século XIX, já era discutida nos meios acadêmicos, né? O próprio Durkheim já falava que a representação é a forma como determinada sociedade constrói e expressa sua realidade. É, portanto, um conceito socialmente construído e que se impõe independentemente da vontade de um indivíduo, né? Ou seja, ela está associada a um grupo que representa a sociedade de dada maneira. O Roger Chartier também vai, né, se ater a essa preocupação de pensar a representação. Para ele, o conceito de representação, ele é a variabilidade e propriamente a pluralidade de compreensões ou mesmo incompreensões de um grupo sobre o mundo. E como esse grupo representa o que ele conhece, o que ele concebe, né, em dada sociedade. As lutas por representação, as lutas por símbolos nesse sentido, são tão importantes quanto as lutas políticas, econômicas, militares, não é? Ou seja, a luta em que desenvolve-se ao longo da história por criar símbolos importantes também repercute, né, na formação social desses grupos humanos. Por exemplo, um grande caso, né, que tem até tomado certa repercussão, mas atualmente é o próprio nazismo. Como que a construção de um símbolo foi capaz de movimentar uma das sociedades mais intelectualizadas da Europa, né, em meados do século XX. Então, podemos perceber como essas lutas por discurso, né, interpretação e representação se tornou tão importante aí ao longo da história. A partir dessa busca, né, por representar, passamos então a entender uma história não oficial, uma história dos de baixo, como diriam aí, né, algumas vertentes de um marxismo mais culturalista, né, que o próprio cotidiano, né, a população comum, ela tem uma participação
histórica importante na construção, né, digamos assim, da própria história. Então, como nós chegaremos até essas pessoas? Né? Apreendendo, então, o seu mais cotidiano, né? Ou seja, as suas percepções mais cotidianas. E como que nós chegamos até isso? Por meio de fontes alternativas. Né? E aqui eu justifico, então, a importância, né, de colocarmos a literatura neste conjunto. Para dar alguns exemplos sobre isso que eu estou dizendo, eu vou pegar 2 trabalhos apenas para exemplificar. No caso das ciências humanas, mas em geral, vamos pegar um caso da antropologia, escrito pelo Geertz, não é? Um antropólogo, né, muito famoso na linha, né, etnográfica da antropologia, que ele escreve um trabalho muito importante que é intitulado, né, A Briga de Galos na Indonésia. O Geertz, ele viveu, né, durante muito tempo na Indonésia, fazendo suas pesquisas, não é? E dificilmente ele conseguiu se aproximar das sociedades mais tradicionais na Indonésia. Nessas sociedades, ele encontrou um costume das populações locais que ele achou muito interessante e, ao mesmo tempo, muito intrigante, não é? Ou seja, a importância da briga de galos entre essas sociedades. Não é? O galo ali, ele era um símbolo muito importante, né? Muito mais do que um simples jogo, não é? Representavam ali disputas políticas, sociais e de classe, né? Propriamente dita, dentro daquela sociedade. O Geertz, então, acompanhou diversas brigas de galo com o objetivo de tentar entender o que significava esta briga de galos para esse grupo. Não era simplesmente 2 animais se degladiando até a morte. Existiam grandes apostas, existiam lutas importantes. Então, como que essas pessoas compreendiam esta briga de galos? O que isso significava para essas pessoas? Né? E aí, eis o trabalho do antropólogo, né, que resultou aí neste ensaio final dele. Né? A conclusão do Geertz é que ali, naquele momento do jogo, né, das brigas de galo, não existiam lutas sociais, não existiam classes sociais. O mais pobre ali poderia ser mais importante do que a pessoa mais importante da região, se o galo dele vencesse. Então, ali havia um momento de inversão das classes sociais. Tudo isso em um jogo. Mas a dificuldade do pesquisador em compreender isso, uma fonte oficial, né, do governo francês, que controlava a Indonésia, né, nesse período, não seria capaz de expressar isso. Segundo os relatos franceses, havia uma briga de animais na praça. Mas segundo uma percepção mais cultural, chegamos a entender que trata-se de outros elementos. Para darmos um exemplo mais histórico, né, saindo um pouco da antropologia, vamos falar sobre um dos textos bem famosos, né, no meio historiográfico, que é o Grande Massacre de Galos, do Darton, que também, né, por alguns, é considerado como um texto literário, justamente porque o autor vai tentar compreender um aspecto da população francesa, não é? mais baixa, né? Uma classe social mais baixa. O que interessa ao Darton, e isso por meio de documentos, né? Ele não esteve presente, como no caso do Geertz. O Darton, ele ao ler os documentos, né, se perguntava por que os camponeses riem quando os gatos são massacrados. Né? Os gatos estão sendo mortos na França e as pessoas, quando contam e recontam essa história dos massacres de gatos, elas riem. É engraçado contar a morte dos animais. Agora, na perspectiva culturalista, o que traz graça, né? O que é engraçado nesse contar da morte dos animais, né? Através da pesquisa do Darton, ele chega à conclusão de que
O engraçado é que também nessa sociedade as inversões de classes sociais, né, são balanceadas. Porque ao mesmo tempo em que o gato mais pobre da sociedade é morto, um gato da burguesia francesa, que muitas vezes se alimentava melhor do que os próprios operários, não é? Parisienses do período, se alimentava melhor do que eles, né? Às vezes esse gato também poderia ser morto. Ou seja, não existia ali uma diferença de classe social. O mesmo animal dos mais pobres até um dos mais ricos poderia ser morto ali. E contar essa inversão, né, a sociedade tão bem definida, né, em classes sociais, era algo muito engraçado. Mas só é possível compreender essas questões a partir de uma análise mais profunda sobre os aspectos culturais desses grupos. Chartier, então, retoma o conceito de representação, pensando que a representação ela parte de uma ligação, de uma aproximação entre o pensamento dessa sociedade e a própria sociedade em si, o contexto em que se vive, né? A ligação, a confluência desses dois aspectos, pensamento e sociedade, é o que ele, né, e outros autores vão chamar de mentalidade de uma época, né? E os estudos historiográficos mais contemporâneos têm se dedicado muito a estudar essa história das mentalidades, que é um aspecto, né, cuja literatura, né, os textos literários, tem muito a contribuir nessa discussão. Para Chartier, então, a mentalidade de um indivíduo, mesmo que se trate de um grande homem ou do mais desprezível, né, ou seja, o mais baixo possível dentro de uma sociedade, é justamente o que ele tem em comum com outros homens do seu tempo. Ou seja, o que este homem pensa, o que ele concebe do mundo, o que ele percebe dessa sociedade, é o que ele tem em comum com os outros sujeitos do seu mesmo meio social. A literatura e a história das mentalidades, então, elas têm um mesmo objeto de estudo e de trabalho também, que é o homem, né? O próprio Marc Bloch, na Apologia da História, diz que o historiador, né, como um bom ogro que é, persegue o homem, porque lá sim está o que nós buscamos. A literatura, por outra vertente, por outra lente, também busca compreender a essência humana, o homem em suas diversas fases, naturezas e etapas da vida. Então, a literatura, tanto a literatura quanto a história, partem deste mesmo objeto e muitas vezes tematizam o mesmo assunto. O discurso literário, nesse sentido, retoma também o discurso histórico. Para citar um exemplo na literatura brasileira, podemos nos lembrar de um texto clássico que é, né, escrito por José de Alencar no século XIX, o próprio Iracema. Nos textos introdutórios e também finais da obra, o autor faz questão de enfatizar que a obra em que ele escreve é embasada em textos históricos. Mas qual que é a necessidade do autor literato, né, especificar que o seu texto é produzido embasado em documentos? Ele buscaria dizer que o que ele produzia era verdadeiro? Claro que não, né? Sabemos que o romance pressupõe, como já dissemos, ele se assume, não é, ficcional. Então, por que José de Alencar então teria esse cuidado em dizer que o texto ele é embasado em fatos, em documentos reais, né? No sentido de que é uma outra interpretação, uma outra leitura em que ele faz, não é? E aí nós percebemos então a história de uma indígena, né, que é a própria Iracema, encontrando com o português, como que se dá essa relação entre o nativo e o estrangeiro que chega, não é, às Américas, e
qual é o fruto que isso dá, né? Um filho entre eles. Então, o autor ele reconta o encontro entre o nativo e o português, com uma perspectiva diferenciada, não é? O próprio Aristóteles diria que a história ela conta o que aconteceu e a literatura conta o que poderia ter acontecido. Ou seja, algo que foge a uma realidade comprovável, digamos assim, não é? Que é o que os historiadores mais buscam. Mas é algo que é completamente possível dentro deste imaginário. Pensando então, não é, tudo que conversamos até aqui, podemos perceber como que a questão da representação, das representações humanas estão muito ligadas ao fazer histórico, à escrita histórica e também à escrita literária. Ambos, cada qual à sua maneira, falam de um tempo, falam de pessoas, falam da própria essência humana, com interpretações diferentes, mas que nenhuma delas se sobrepõe à outra, né? São gêneros de escrita diferentes. No nosso próximo episódio, vamos conversar um pouco sobre o uso do texto literário enquanto uma fonte de pesquisa histórica e como que podemos pensar a literatura enquanto um objeto de trabalho e de acesso ao passado. Ficamos por aqui e até a próxima.